Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, gostaria muito da vossa atenção, não para mim, reconheço que não mereço a vossa atenção, mas com muita ênfase, a palavra de Deus, nosso Senhor, requer com muita alegria todo o nosso QI, com certeza direcionado a Ele que é eterno. Ele diz: ide por todo o mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. E aqui dentro deste ônibus está cheio. Está lá em Marcos 16, no verso 15. Ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, o verso 32. Meus queridos, eu estou com o celular aqui gravando, é porque eu tenho nas plataformas digitais canais lá no YouTube, TikTok, Kawaii, por isso que eu gravo, tá? Geralmente é aquela posição ali, mas vai subir agora uma criança ali em uma cadeira, por isso que eu vim pra cá. Mas a Bíblia nos diz: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Meus amados, estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias vai acontecer com certeza algo extraordinário: o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que Jesus voltará e levará consigo a sua igreja. Ele vai chegar nos céus com poder e glória. E nós sabemos que os sinais testificam com certeza dessa alta posição que há de acontecer. Então, meus amados, a Bíblia logo segue dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 e 36. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está no céu, senão por mim. João 14 e o verso 6. Romanos 10 e 9, ele diz: com o coração se crê. Eu sei que vocês dão credibilidade, mas com a boca se confessa Jesus para a vida eterna. Romanos 3 e 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por esse motivo, Deus enviou Jesus para resgatar a cada um de nós, com certeza em direção a Deus, através de Cristo, nosso Senhor. Meus amados, quero aqui dizer com muita ênfase: não é placa de igreja que salva ninguém, também não é religião, lembre-se disso, é Jesus de Nazaré. Tem muita gente que deposita a fé em terceiros, deposita a fé em uma religião, deposita a fé em uma mulher ou em um homem. Pelo amor de Deus, deposite a vossa fé em Deus, o Eterno. Quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, artigo definido, não existe outro, é verdade. Paulo disse: não há outro nome em cima no céu, nem sobre a terra, por qual o ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo, o homem. E ele disse mais: não existe intercessor entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, o homem. Ou seja, Ele é um mediador. O que significa intercessor? Aquele que vem mediar uma causa. Quando alguém ele vai no PROCON ou na justiça, existe um consenso, existe um mediador. O mediador é aquele advogado que vai para trazer aquela causa às duas personalidades, às duas pessoas. Então, se alguém tem uma causa na justiça, ele vai em busca de uma solução. E essa solução muitas vezes é resolvida sem uma questão de briga, sem uma questão de sangue derramado ou morte. Aí existe um conciliador, existe um mediador para mediar aquela causa, mostrando a ambos os lados uma solução. Então, Jesus não é diferente, Ele é o nosso único mediador. Não é João, não é Tiago, não é Filipe, não é Noé, nem Isaac, Abraão, Moisés ou Jacó, nem é Maria, pelo amor de Deus. Não é um ser que morreu e não ressuscitou, que está debaixo da terra há milhares de anos. Ou aqueles ou aquela quem Deus guardou para o juízo. Nem tampouco aquele ou aquela que Deus escolheu e colocou no seu celeiro
chamado com certeza o descanso de Deus, que pode me adiar uma causa. Lembre-se disso. Eu nunca vi morto me adiar a causa. Ou eu estou sendo ignorante, ou vocês não estão entendendo o português. Eu não estou falando grego. Quando Jesus disse, eu sou o único que pode levar vocês a Deus, porque eu ressuscitei dos mortos. É Ele. Ah, mas eu nunca vi Jesus, isso faz 2000 anos. Mas a Bíblia testifica dele, fala dele, aponta para ele, tudo é dele, é ele. E não existe outro além dele. E a gente vê as causas naturais que acontecem. A gente vê as causas, inclusive na natureza, que aponta para quem? Para ele. A gente vê que paralítico andou, cego enxergou, morto ressuscitou através dele. E quando alguém recebe uma autoridade na terra, seja ele ou ela, essa autoridade vem de Deus. Lembra quando ele pregava o santo evangelho e um dia alguém disse, quando ele estava lá fazendo uma grande obra, e alguém disse, tu expulsa os espíritos imundos dos demônios pelo espírito de Baal-Zebu. Aí Jesus disse o quê? Como pode um demônio expulsar outro demônio? Então esse reino não vai subsistir, vai se quebrar. Um demônio não tem autoridade de expulsar outro demônio. Mas quem expulsa demônio, expulsa com a autoridade de Deus, que é santo. Porque o demônio não aguenta a glória de Deus, que Deus é luz e demônio é treva. Então Jesus disse, com que autoridade expulsa os demônios vossos filhos, se não de Deus, nosso Senhor? Aí eles se calaram, para que vocês entendam. Então, meus queridos, nessa terra ninguém pode fazer nada se Deus não for com ele ou com ela. Então está claro na palavra. As guerras que a gente vê hoje, tudo isso é o cumprimento da Bíblia. É um livro que nem todo mundo dá credibilidade a ele. Tem pessoas que abominam a Bíblia, odeiam a Bíblia, quer queimar a Bíblia. Já tiraram das escolas a Bíblia. Antes tinha aula de religião, lembro na minha época, hoje não tem mais. E já tem até algumas pessoas no Senado, como deputado estadual aqui de Pernambuco, que quer trazer para a escola. Mais uma vez a Bíblia. Mas lá na tribuna alguém subiu e disse, para que a Bíblia nas escolas? Aí ele disse, e para que os outros livros também nas escolas? Se pode ter outros livros, seja de espiritismo, seja de qualquer religião, que se as pessoas acham que é laico, algumas pessoas, eu sou laico. Aí laico para aceitar tudo, aceitar o mal, aceitar espírito imundo na vida dos outros. Eu sou laico para aceitar qualquer religião que traz as nojeiras sobre os nossos filhos, nossos netos. Por que não aceitar a Bíblia que liberta os filhos, liberta os netos e a mim e a vocês? Por que não aceitar a Bíblia que é santa, que é pura, que é justa, que é Deus falando, Deus alertando, Deus se revelando, Deus se mostrando para mim e para vocês? Que mal a Bíblia faz a mim para que eu não aceite ela? Porque a Bíblia diz não matarás. Se eu mato, eu não aceito a Bíblia. A Bíblia diz não roube. Se eu furto alguém, é claro que eu vou odiar a Bíblia. A Bíblia diz o homem tem que ser homem macho. Se eu sou efeminado, eu odeio a Bíblia. A Bíblia diz, é Deus dizendo, a mulher tem que ser mulher, não homem. Então, se a mulher diz que é homem, ela odeia a Bíblia, sim ou não? Porque a Bíblia diz não a ela, e ninguém quer estar debaixo de regra. Alguém quer fazer a própria regra. Mas tem que ter cuidado com essa regra, para não matar as pessoas e levar ao inferno. Ausente de Deus. Que não adianta eu seguir um termo, uma religião, ou eu seguir uma coisa que eu digo que eu sou laico, e essa coisa acabar com a nação, e acabar com o mundo inteiro, e eu ir junto. Pense nisso. A Bíblia diz não que a corrupção, mas infelizmente quem anda na corrupção quer arrancar a Bíblia, quer exterminar a Bíblia. A Bíblia é luz. Qual foi o primeiro livro na terra, se não a Bíblia?
Primeiro que ela foi feita em pergaminho, papiro, planta aquática. Depois surgiu o papel na gráfica, através de Gutenberg. Aí foi expresso a Bíblia em 1415 aproximadamente. Depois, através das tecnologias, hoje não existe mais letra de chumbo dentro de uma gráfica, porque o estudo é tecnologia, é computadorizado. Sem falar que Deus escreveu o primeiro livro na terra com letras de fogo, com o próprio dedo dele em forma de fogo, os 10 mandamentos ou não? Eu estou enganado enganando vocês. Qual foi o primeiro mandamento? Não terás diante de mim outro Deus, que não existe outro além de mim. O resto é conversa fiada. Eu sou único, disse Deus. É tantos deuses na terra. É Deus Buda, Deus Maomé, Deus fulano, Deus ciclano. Só existe um Deus eterno, criador dos céus e da terra. O resto é coisa imaginária. Buda, Siddhartha, o Buda, alguém que foi santificado pelos pais, nunca tocou em uma mulher, e logo fizeram dele um santo e canonizaram como um Deus, o Deus do Japão. E ninguém pode dizer a verdade. Outros dentro de uma caverna, teve uma revelação, dizendo ele que viu um próprio anjo, e o anjo disse que ele ia pregar aquilo ali, e ele seria como um Deus na terra. Você lembra que Paulo disse: se aparecer um anjo do céu, ainda que esse venha em forma corpórea de luz, e esse diga que veio direto de Deus e prega um evangelho diferente do que Jesus pregou, é anátema. Sabe o que significa anátema? Maldição, amaldiçoado esse camarada. Não dê credibilidade a ele, porque ele está cheio mesmo de Deus, não é de Deus, mas sim do inimigo, e vai levar você junto. É anátema. Então não existe outra pregação, outro evangelho diferente do que Jesus pregou. Quem morreu por mim e por vocês foi Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. Se alguém chegar lá no túmulo de José Smith, tá lá, aqui jaz imortal fulano de tal, o resto dele não ressuscitou. Se vai lá no Japão, aqui resto mortal de Buda, não ressuscitou. Então se você for em qualquer lugar do mundo, aí o maometismo, Deus do Oriente Médio, quem chega lá vai ver também que foi uma pessoa, não é Jesus. Eu sei que muitos amam Israel, aquela área da Palestina, como eu amo. Temos que amar, é bíblico, e orar por eles. Mas eles têm que saber uma coisa: só existe um Deus eterno. E esse Deus é o Pai de Jesus, que enviou Jesus. Se ele ler a Bíblia com atenção, seja a Torá ou a Cabalá, lê com atenção, eles vão ver que só aponta para Jesus, só aponta para Jesus, só aponta para Jesus no Velho e Novo Testamento. Por que fugir dessa realidade? Pelo amor de Deus, estou esperando Jesus chegar em um berço de ouro, filho de um grande rei aqui na terra. Vai demorar, viu? Porque não vai vir nunca. Jesus é aquele que andou no jumento. Ele esperava Jesus chegar numa carruagem de fogo, como o profeta, não é? Que subiu no redemoinho, Elias. Eles esperavam um filho de um grande rei, feito Nabucodonosor. Aí Jesus veio, deu a volta por cima, nasceu numa humilde manjedoura, andou em cima do jumentinho, filho de um jumento, com as vestes pobres, mas paralítico andava, cego enxergava, morto ressuscitava, demônio era arrancado do corpo humano, as lepras era arrancado, cego enxergava. E eles viram uma diferença muito grande. Jesus não poderia ter vindo direto de Deus, direto, sem nascer de uma mulher. Eles não iam dar credibilidade. Iam dizer assim, ó, ele não erra porque é Deus, ele não peca porque é Deus, veio direto de lá. Aí Deus é sábio, tem um QI acima de tudo e de todos. Vou fazer meu filho nascer de uma simples mulher, por nome de Maria, lá na Galileia. Vai ser 100% homem. Vai sofrer dor, sede, vai se cansar, vai andar entre eles, vai orar. E eles vão ver que no final não vai dizer assim, ó, ah rapaz, ele não errou porque é Deus. Vai dizer, poxa, não errou por pensamento, ação e palavra. Está lá em Isaías. Nem pensamento, ação e palavra Jesus errou. 100% homem.
sujeito a nossas causas naturais, mas Jesus ali, ó, lutou de testa. Jesus disse: eu sozinho pisei o lagar de Deus, da ira. Jesus sozinho. Os discípulos fugiram. Ele sozinho aguentou o que você não pode nem eu aguentar. Sozinho. Mas ele disse: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus. E quem pode pisar o lagar da ira de Deus, senão um Deus? Satanás não aguentou nem a voz de Deus: desce, eu te expulso daqui, desce da minha glória, vai para o inferno. Ele caiu logo fora. Ele viu o poder de Deus, se enganou. Lá em Isaías 14:14 ele disse: eu subirei acima do céu e sentarei na banda do Oriente, no trono, e serei igual a Deus. Ele só fez pensar. Deus disse: desce, Satanás, já preparei o inferno para ti. Aí ele viu o poder de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sustenta os universos, que não é só um não. Mundos paralelos, dimensões. Estamos agora o quê? No globo terra. Eu estou com o celular aqui na mão, ó. Esse pequeno celular. Eu estou sustentando, o braço já está cansado. Eu estou sustentando aqui. Tem alguma coisa sustentando ele. Se eu tirar a mão, ele cai. Já pensou o globo terra no espaço sideral? Sem nenhuma mão sustentando, senão Deus? Harmônia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, árvore estéril e frutífera, as flores, mais de 3.000 espécies de orquídea, reino mineral, vegetal, mundo animal, os gnus, aves voadoras, 8 tipos de águia, a águia mais conhecida americana. Aí você vê a chitara, corre 110 km por hora. Aí você vê jacaré, crocodilo, largato, camaleão, tejo e outros tipos de largato, são milhares. Aí você vê a leoa, o leão, o tigre. Aí você vê onça pintada, a pantera, a elefante e tantos animais que Deus sustenta. Aí você vê as cabras montanheses que soltam aqueles picos muito altos. E os pés dela é como que uma borracha poderosa que fica ali no penhasco daquele, se alimentando do sal daquela rocha e não cai dali. E muitas vezes tem um tipo de leopardo que sobe lá para poder pegar uma caça daquela, e ela sai correndo em cima daquele penhasco, e aquele tigre, aquela espécie atrás dela, muitas vezes até ele cai. Quem sustenta tudo isso? Quem sustenta o Sol? 1.300.000 vezes maior do que a Terra. 8 minutos de espaço-luz, 150 milhões de quilômetros daqui para ele. Com um plasma poderoso, que ninguém pode olhar para ele a olho nu, se ser com a lente expressa de contato, porque ele segue ali à vista. Quem é que sustenta mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas? Quem sustenta a IC 1101, uma das galáxias elípticas na constelação de Serpente, a 1 bilhão de anos-luz, onde essa tem um buraco negro gigantesco que é capaz de tragar a pequena Luz Magalhães, que é uma galáxia, a grande Luz Magalhães, que é outra maior, a de Andrômeda de Triângulo, se Deus permitisse, e até a nossa Via Láctea, que é uma espiral, também seria tragada e engolida por esse buraco negro. O nosso Sol também desaparecia dentro desse buraco negro. O Sol, essa tão grande estrela, ia desaparecer, ia se apagar dentro do buraco negro. A força dele não é nada. Quem sustenta tudo isso, se não Deus? Quem sustenta, meus amados, a atmosfera, a estratosfera, a camada de ozônio, se não Deus? Porque um planeta não bate no outro, não se choca? Porque a Terra não sai da sua órbita e ela gira 1.700 km por hora? Imagine em torno de si mesmo esse planeta, e 107 mil em torno do Sol, que dá um total de 365 dias do ano. Se não Deus? Tudo isso foi
foi jogado no espaço, por acaso, ao léu, se criou sozinho? Tem que ter um grande arquiteto, sim ou não? Um arquiteto que fez isso. Para que vocês entendam. Se o planeta Terra fosse mais forte, pelo menos do que ele é, um pouco mais, entraríamos em colapso e explodir. E se ele fosse mais fraco do que precisa ser no que Deus criou, todos nós morreríamos congelados, ou até mesmo não existia nenhum de nós. Para que vocês entendam. Então, meus amados, não foi Buda que fez isso. Não foi outro Deus qualquer que fez isso. Nem tampouco Moisés, Tiago, Abraão, Maria, nenhum deles fizeram isso. É pó e cinza como nós somos. Somos irmãos. E a Bíblia diz que quando João se dobrou diante de um anjo poderoso no céu, ele caiu de joelho. O anjo disse: João, pelo amor de Deus, levanta-te, não faça isso. Não se prostre diante de mim que eu não sou nada. Vocês são servos de Jesus, o Deus eterno, e nós somos conservos de vocês. Estamos aqui para servir vocês. Imagina, a igreja tem mais poder do que os anjos. Salmo de número 24, a Bíblia diz lá no verso 7, 8 e 9: abre as portas eternas que aí vem o Rei da Glória. E miríades de anjos vai gritar: quem é esse Rei da Glória? E a igreja vai plantar no universo: Jesus Cristo é o Rei da Glória. Mas as portas dos céus não vai se abrir. E a igreja vai gritar: abre portais eternos, aí vem o Rei da Glória. E os anjos, mais uma vez, milhões, vai dizer: quem é o Rei da Glória? E a igreja vai bradar: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia diz que os portais da eternidade vai se abrir. Jesus vai entrar e a igreja com Ele marchando. E diz a Bíblia que os anjos vão se prostrar diante da igreja. A Bíblia diz que os anjos vai se prostrar diante de mim e de vocês. Já pensou? Que privilégio! Os anjos se prostrar diante de nós. Imagina o poder. O poder que nós temos dado por Deus naquele dia. Então, meus amados, pensem nisso. A palavra de Deus é séria. Então Deus sustentou tudo isso. Por detrás de um grande prédio existe o quê? O arquiteto, engenheiro, pedreiro, marceneiro, pintor, eletricista, encanador, para deixar um prédio pronto. Por detrás de um bom relógio existe um suíço ou um japonês que o fizera. Eu digo relógio de qualidade. 3 rubis feito daquele Oriente antigo. Por detrás de um bom perfume existe com certeza alguém que o fizera lá em Paris, que é o melhor perfume do mundo. Por detrás de um grande chocolate de qualidade, o melhor do mundo, que é o Alpino, que foi feito e é feito até hoje na Suécia ou Suíça, alguém fizera lá. Por detrás de um bom quadro da Mona Lisa existe um Van Gogh e um Picasso, ou não? Por detrás de um bom Parisot, Pierre Cardin, Christian Dior, existe um grande alfaiate. E por detrás da arquitetura do céu, esses homens estão enganados com as suas guerras pequenas, trazendo destruição às nações por causa de um líder mau, um mau líder, uma má nação. Se vocês entrarem nas redes sociais, no canal lá no YouTube, são mais de 1000 vídeos gravados da minha pessoa lá. Eu estou explicando algumas coisas. Meus queridos, se surgir a terceira guerra mundial, essa será uma catástrofe total. A bomba de Hiroshima naquela época, Nagasaki, foi muito pouco para o que acontece hoje. Hoje é 100 vezes maior o megaton da bomba do que aquela época do passado. Hoje tem bomba aí que sai um míssil daquele com 10 ogivas nucleares, capaz de acabar um país inteiro, como o Brasil ou os Estados Unidos. Mas o povo esquece. O povo esquece: mas eu estou aqui, a guerra não vai chegar aqui. Meus amados, a poluição, o ar circula o globo terra, o câncer, doenças perigosíssimas, que o Covid-19 não é nada.
é uma folha seca. Pessoas cadavéricas, criança sendo mutilada. A fome que vai existir, a medicação não vai dar, será destruído os laboratórios com as bombas. Sem falar a bomba de impulso eletromagnético, que é pior ainda. Quando alguém apertar que ela explodir, uma nação ficará sem computador, sem celular. Uma nação ficará sem carro automático. Nada de luz por meses e anos. Como a gente vai viver? Debaixo dos escombros, se sobreviver? A comida escassa? Porque eu vou plantar, eu tenho terra, vou plantar. Vai plantar o quê? Se não vai ter a luz do sol? Que uma bomba dessa vai cobrir a luz do sol por meses? A escuridão na terra. Pense nisso. Por que um presidente da república não luta com outro cara a cara e deixa a nação de lado? Minha ganância? Não quer poder? Que emenda os bigodes sozinho? Mas atinge a mim, a vocês, os civis, atinge os netos, filhos. O povo não viu nada ainda. É o cumprimento da Bíblia. A humanidade saberá se surgir a terceira guerra, a correria, não ter pra onde ir. Ver os teus filhos gritando, os netos. Saberão o que se trata uma guerra por causa de um líder mau. Jesus passou por tudo isso, foi desprezado, humilhado para salvar a todos, mas o povo não quer saber dele. É muito fácil errar, é fácil mentir, é fácil tomar o que é dos outros, mas tá. É muito fácil alguém, sabe, através da internet, computador que é obra máxima da natureza, através da tecnologia, eles sugaram alguém, entrar no site e roubar as pessoas. Mas ninguém vê o teu celular tocar e diz assim, você recebeu R$1.000, recebeu 2.000, recebeu um prêmio, tudo mentira. Quando diz isso, quando você entra lá que coloca os dados, é roubado. Pessoas com mau caráter, mentirosos, profanos, enganadores. Está chegando a justiça de Deus para cada um deles. Deus julgará com equidade e justiça. Eu posso até enganar vocês com essas lágrimas aqui. Eu quero ver enganar Deus. Quero ver enganar Deus. Deus não se deixa escarnecer, nem se engana. Conhece o meu pensamento antes que eu pense. Conhece a lacuna da minha alma e do meu coração. Ele sabe se eu sou falso e se eu sou verdadeiro. É o único Deus. Se alguém aqui quer entregar a vida para Ele, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Só tem uma escapatória, meus amados, é Jesus. Ah, mas eu tenho Ele desde que eu nasci. Ter Jesus é vivê-lo, ter Jesus é proclamar Ele, ter Jesus é falar bem dEle, ter Jesus é dizer que Ele salva e liberta a humanidade, ter Jesus é lutar contra a droga, contra o pecado, contra as leis que oprimem a humanidade. Ter Jesus é o mundo ver Ele e você. Se você chegar dentro de uma cadeia e perguntar aos perigosos, o que tu fizesse, eu matei, o que tu fizesse, eu dei no pai e na mãe, depois eu matei o mesmo, agora estou aqui preso. E você perguntar, você tem Jesus? Eu tenho. Deus que eu nasci, irmão, Deus está dentro de mim. Vê dentro de mim eu matando, hein? Dentro de mim eu estrupando, dentro de mim eu roubando. Que Deus profano é esse, hein? Mentiroso. Já pensou, Deus dentro de mim, eu saio com a arma aí dentro do ônibus para assaltar vocês? Aí alguém pergunta, você tem Deus? Eu tenho Deus aqui, bora, passa o celular. Que qualidade de Deus, hein? Está dentro de mim, mentiroso. Jesus disse, se der brecha, o diabo entra no camarada, ele faz saceiro na terra. Muita gente aí, ó, se aderiu ao inimigo. Tem pessoas que têm a própria vontade da carne má e perversa e faz coisa horrenda, mas quando o capeta entra nele, Jesus disse,
Quando alguém larga o evangelho e sai para o mundo, se não vigiar, 7 espíritos imundos entram nele, pior do que o primeiro que eu expulsei. Disse Jesus, está lá em João e Lucas. O que ele quis dizer com isso? Todo ser humano, depois da queda de Adão e Eva, entrou nele partícula do inferno, do diabo. Aí ele pratica tudo quanto presta. Mas quando ele se converte para Jesus, Jesus vai lá e arranca, limpa a alma. Aí Jesus entra nessa alma. Quando ele entra, o cara prega o evangelho, aí torna-se um pastor, um presbítero, um dirigente. Não estou dizendo aqueles que não foi roubando não, tá? Porque tu é enganador que no nome de Deus faz tanta coisa errada, mas cada um paga pelo que deve, né? Deus me livre apontar para ele, cada um paga pelo que deve. Pode ser pastor, presbítero, pode ser quem for. Pode ser batista, presbiteriano, Recife, Abreu Lima. Paga, meu filho. Deus passa o cutelo nele, olha, tá. Tu pode enganar as ovelhas, mas a mim não. Por isso que tem que ser sincero. Sim, sim, não, não. O que se passar é procedência maligna, disse Jesus. Evangelho não é para todo mundo, não. É uma coisa séria. Evangelho é eu nascer de novo, da água e do Espírito. Evangelho é o mundo ver Jesus em mim e eu em Jesus. É o Evangelho. Evangelho é santo, é puro. Mas eu entrei no Evangelho. Mas o Evangelho entrou em mim, não adianta. O Evangelho tem que entrar em mim. Não é eu entrar só nele, não. Ele tem que entrar em mim, ele tem que me purificar. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. Eu, o Evangelho é um só. Aí ele foi, ainda disse mais, ainda deu um cumprimento mais forte. Eu e o Pai somos um. Já pensou? Eu e o Pai somos um. Aí ele disse, eu, o Evangelho é um só. É a minha palavra, ele é Logos, verbo. Logos. Mas é 3 deuses? Não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus eterno, as 3 pessoas distintas, eu acho bom. Quem entende, né? Assim como a água é água, líquida, vapor e gelo. Continua sendo água. Cabeça, tronco e membro. É uma pessoa só, sim ou não? Espírito, alma e corpo, uma pessoa só. Ninguém está vendo aqui o homem e está vendo o espírito ao redor dele, nem a alma ali. Quem vai entender Deus, hein? Que Deus abençoe vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leia uma Bíblia. Se sem Bíblia de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, lá no YouTube. São mais de 1000 vídeos gravados, dizendo que Jesus é bom e procurando sempre viver esta verdade, que é para eu não ir para a escuridão eterna no final. Deus me guarde. Pegar tanto 30 anos depois para o inferno. Que Deus me guarde disso aí, e vocês também. Deus abençoe a todos. Hoje, a gente sabe que está perto da volta de Jesus. Amém.